O Sinteste TV insere-se na discussão sobre os limites entre o público e o privado na comunicação social, abordando a democratização da comunicação no Brasil. O que propiciou o surgimento do debate sobre políticas públicas de comunicação na América Latina e suas implicações no Brasil. As atividades do movimento pela democratização da comunicação é o que discutiremos agora no Sinteste TV. A democratização da comunicação é uma pauta presente na esfera pública brasileira desde o século XIX, antiga, mas não resolvida. A discussão sobre o tema ganha força por meio de organizações da sociedade civil, que se mobilizam para provar que discutir a democratização da comunicação é discutir a democratização da sociedade. O momento realmente seria propício para uma discussão mais profunda. Entretanto, a sociedade não reconhece como um direito prioritário o direito à comunicação. Enquanto as pessoas encarnam outras demandas como saúde, educação, como questões fundamentais no exercício da cidadania, a visão mais abrangente em relação à comunicação muitas vezes fica de lado. Esse é o problema fundamental. Na verdade, este momento agora seria muito interessante porque já há uma série de discussões no Congresso em torno do marco regulatório das comunicações. Entretanto, as discussões não avançam. Ficam emperradas. Diferentemente da Europa, nós temos uma tradição na qual os meios de comunicação, a radiodifusão, rádio, televisão, ficam sob a responsabilidade da iniciativa privada. Como essa tradição, infelizmente, nunca foi questionada, as pessoas acreditam, não, trata-se de um direito adquirido, não, as coisas devem ficar como estão, e isso, na verdade, fere a Constituição brasileira, está em flagrante conflito. A Constituição estipula a necessidade de regulamentação, estipula, por exemplo, a instituição de um Conselho de Comunicação Social, conselho este que teve vida muito restrita na nossa democracia. O marco regulatório muitas vezes é confundido com censura. É uma coisa que tem que ficar bem clara. A regulação não quer dizer censura, de modo algum. Da mesma forma que você tem um sinal de trânsito e isso não impede o direito de ir e vir, ao contrário, isso facilita, isso torna o direito de ir e vir possível para muitas pessoas. A regulação, na verdade, estipula responsabilidades. Ela, na verdade, distribui funções. A luta pelo direito à comunicação, ela é universal. Acho que desde que o homem é homem, que a gente tenta se comunicar. Como hoje a gente tem essa facilidade através dos meios de comunicação disponíveis a partir das tecnologias, a gente quer se comunicar. Isso basta ver o crescimento das redes sociais. Demonstra que nós temos essa necessidade de se comunicar. Então, mas isso do ponto de vista da aplicabilidade técnica, de reivindicar, de democratizar, hoje a gente busca o quê? No período da ditadura militar, no caso do Brasil, e em tantos outros lugares, as pessoas buscavam a liberdade de expressão. Hoje, o que é que a gente tem? Nós temos a liberdade, até certo ponto, né, da liberdade de expressão, mas nós não temos os meios. A diversidade de informação ela é crucial a qualquer tipo de democracia. Qualquer nação precisa de você ter essa liberdade de expressão e uma diversidade de informação, que infelizmente a gente não tem, especialmente aqui no Brasil. A rádio comunitária, em sua essência, dá condições à sua comunidade de ter um canal inteiramente dedicado a seus hábitos sociais e suas manifestações culturais. As rádios comunitárias, legitimamente comunitárias, elas cada vez mais desaparecem. Por quê? Primeiro, do ponto de vista político, só quem vai conseguir uma concessão de uma rádio comunitária lá em Brasília, no Ministério das Comunicações, é quem tem apoio político de um senador, de um governador, enfim. A gente tem um problema político, né? A gente tem também um problema econômico, como as rádios comunitárias e as emissoras públicas, elas não podem ter publicidade paga, e até uma coisa quase esquizofrênica que se permite que a rádio comunitária tenha apoio cultural, que na verdade é um comercial disfarçado com outro nome. Então, a gente também tem que pensar isso,
né, das rádios comunitárias ser essa forma de ter essa independência. Como todos os outros meios de comunicação deveriam ter essa informação, para quê? Para você poder socializar um conteúdo informacional de qualidade. A televisão pública tem como finalidade ampliar a oferta de conteúdos, oferecendo uma programação de natureza informativa, científica e formadora da cidadania. A TV pública tem participado criando suas próprias instâncias de debate, seus fóruns de TVs públicas, já aconteceram 2, e usando a sua programação para que esses temas sejam levados até a população, porque isso fica muito escondido, uma vez que a quem interessa democratizar a comunicação na televisão especialmente, a quem não tem canal e não usa comercialmente. A quem tem canal não interessa muito, a quem usa comercialmente interessa menos ainda. Mas é possível a convivência democrática e plural entre canais comerciais, canais públicos, canais estatais. Contribuindo para a discussão das relações entre o Estado e os controladores da mídia, convidamos o secretário-geral da Federação Nacional dos Jornalistas, Guto Camargo, para nos conceder essa entrevista. Eu agradeço desde já pela sua presença, Guto. Essa semana tão corrida, né, diante de um evento que aconteceu de sucesso, o ENJAC. E agora essa semana a gente está fazendo algumas lembranças ao Dia Nacional. Na verdade, não é nem nacional, é mundial da democratização da comunicação, que é dia 18, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, democratização da comunicação. A primeira coisa que eu te pergunto, o movimento por esta democratização já é uma coisa antiga, né? E sempre que se fala sobre esse tema, a gente acaba se lembrando sobre a legislação brasileira neste setor, que para alguns é arcaica, defasada. Você acha que essa legislação e a ausência de uma regulação dificulta o exercício da liberdade de expressão? É preciso fazer uma distinção entre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Eu sempre digo isso. A liberdade de expressão é um atributo individual do cidadão. O cidadão tem o direito, ele é o portador da liberdade de expressão para ele poder falar, para ele poder expressar suas ideias, sua religião, suas convicções. Aliás, a origem da ideia da liberdade de expressão veio dos primórdios da Revolução Francesa. Exatamente, eu costumo brincar que a liberdade de expressão nasceu para você poder falar mal do rei e da igreja e não ir preso. Já a liberdade de imprensa, ela é um atributo coletivo, não se trata de um atributo individual. A liberdade de imprensa não é do jornalista, a liberdade de imprensa não é da empresa de comunicação. A liberdade de imprensa é um direito coletivo, um direito social que a sociedade tem de ser informada. E para ser informada, as empresas, os produtores, os divulgadores da comunicação não podem estar atrelados, não podem estar amordaçados. Ao que nos parece, são grandes os obstáculos para a criação de um marco regulatório nas comunicações, né? Por que tanta resistência à criação desse marco? Pois é, como nós estamos falando de liberdade de imprensa, estamos falando de um atributo, de um espaço coletivo, não estamos falando de um espaço individual, esse espaço assume uma complexidade muito grande. É aí que entram as empresas de comunicação. Então, as empresas de comunicação estão afeitas ao espaço da liberdade de imprensa, porque são empresas que veiculam a informação, né? São empresas do campo da imprensa que veiculam a informação, claro, sempre fazendo o link, isso é importante, da ideia da liberdade de expressão, mas resguardando essa especificidade da liberdade de imprensa. Aí a gente entra no campo econômico, não entra só no campo do direito, a gente entra no campo econômico, porque a imprensa é também um negócio. Ela é um negócio, ela é uma construção coletiva, um direito social, mas ela é um negócio, ela se exerce no mundo capitalista através das empresas. Então aí nós entramos no campo também de uma discussão econômica, e dentro do universo econômico, que se mistura com o universo do poder político, nós estamos falando, na verdade, de controle da informação, de deter o poder de determinar, de dizer, de organizar o que será ou não comunicado, será ou não expresso na
imprensa. Falando sobre controle de informação, até recentemente a presidente Dilma Rousseff, ela falou que o único controle da mídia que ela conhecia era o controle remoto, né? Porque existe uma ideia de que esse controle, essa regulação seria uma censura. É ou não é? Essa fala lógico que a presidente Dilma é uma pessoa muito inteligente, sabe, dessas nuances todas, mas ela falar isso, ela exatamente alimenta essa confusão, porque você está jogando aí no campo individual daquela pessoa que está ou não assistindo uma televisão poder mudar um canal ou não, mas aí é um campo individual. Quando a gente está falando de liberdade de imprensa, nós estamos falando do campo coletivo, porque tudo bem, você pode mudar de canal, mas você vai mudar para que outro canal, né? Você vai mudar num canal que está passando o quê de diferente, ou o que de específico, ou que deixa de representar a opinião A e representa a opinião B. Ou estamos falando de canais que são todos mais ou menos as mesmas coisas, que falam mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos da mesma forma, controlado mais ou menos pelas mesmas pessoas. Então, se vocês faz essa discussão nesse nível, você chega à conclusão que, na verdade, essa liberdade de mudar de canal é uma liberdade muito ilusória se os canais são os mesmos. O que limita, aí sim, a liberdade de expressão da sociedade brasileira, que não se vê expressa, não se vê traduzido nos meios de comunicação. Esse quadro, de uma certa forma, faz as pessoas também criarem uma outra confusão, e às vezes até por falta de conhecimento, que muitas pessoas não sabem que tanto as rádios como os canais de TV são concessões públicas, não é verdade? Mas normalmente elas acabam respondendo primeiro ao interesse de anunciantes e de seus próprios controladores. Em algum momento isso foi diferente? Ou sempre foi assim? Ou você acha que este marco regulatório ele pode vir a melhorar isso, a não acontecer isso? Qual seria exatamente? Primeiro, por que é uma concessão pública? Não é uma concessão pública porque alguém resolveu que tinha que ser uma concessão pública. Porque o espectro, tanto da TV quanto do rádio, ele tem um tamanho. Os mais antigos, hoje em dia a gente vê que faz tudo no botãozinho, né, digital, mas antigamente você pegava lá o rádio, virava o dial lá, o controle, você via que você ia percorrendo um espectro assim, ia vendo as rádios. Aquilo é um tamanho, um espectro de onda. Cabem X rádios lá dentro. Não é nem mais nem menos, é aquilo lá. Então, como é que você vai fazer? Que rádio nós vamos colocar aqui? Ou quem vai poder colocar qual rádio aqui? Por isso o Estado, sob função de Estado, ordena a concessão, isso vale para a rádio, vale para a TV, né? Ordena a concessão do espaço e através de algumas regras republicanas, regras comuns, ele estabelece as condições para que quem ou qual entidade possa usar esse espaço. Então ele ordena esse espaço, porque se a gente fosse se isso não tivesse ordem, né, não tivesse nenhuma regra, isso seria uma bagunça. Qualquer um poderia querer fazer uma rádio, ficaria uma em cima da outra, você criaria uma confusão ali de comunicação. Então isso precisa ser ordenado. Quem pode fazer isso? Só tem uma entidade que pode fazer isso, é o Estado. Portanto, uma ordenação jurídica e, portanto, um marco regulatório que determine as regras de funcionamento desse espectro. Outra questão, além dessa coisa de acabar sendo usada de uma forma mais particular, são as propriedades cruzadas, né? Pessoas que têm vários veículos, né? Jornais, rádios, TV. Como é que está sendo visto isso nas discussões atuais a respeito da democratização da comunicação? Pois esse é um problema. Propriedade cruzada, o cara é dono de rádio, jornal, TV, hoje web, enfim. Você detém um império de comunicação em que você tem controle e veiculação sobre todos os meios de comunicação, todas as formas de comunicação com a sociedade. Isso é um problema, por quê? Aí sim, isso sim pode reduzir a liberdade de expressão, porque você vai ter uma única voz ou um único segmento, né, podendo falar para todo mundo, por todos os meios, enquanto a maioria não tem como falar com ninguém, só escuta o que o outro fala. Isso é uma questão de liberdade de expressão. Então a propriedade cruzada, ela tem que ser limitada, ela tem que ser impedida exatamente para abrir espaço
para que outras vozes sejam ouvidas, né? tenham direito de se expressar. E além disso, né, tem também o fato do Brasil, um país continental muito grande, que você acaba não tendo também a regionalização, né? Além de uma mesma grupo econômico, pessoa, empresa poder ter todos esses espaços, também existe o problema da homogeneização nacional, porque são os mesmos grupos que têm TV, rádio, enfim, grupos de comunicação do norte a sul, né? É o que atrapalha muito a produção local. Aqui, Natal, a gente sabe que tem uma riqueza cultural típica regional que não aparece na TV. É fato. É fato. No caso, assim, a convergência tecnológica, ela vem até ajudar nessa questão, né? A união das mídias, telecomunicações, informática, num setor único, pelo menos estreita os laços, essas distâncias que existem. Você acha que ela pode colaborar para o crescimento dessa democratização da comunicação, essa coisa da convergência digital, essa questão da internet mesmo, né? Hoje em dia que está bem forte? Pois é, esse é um debate legal que a gente está vivendo agora, né? Porque nós estamos no meio de um processo de mudança de paradigmas, mudança tecnológica, né, que alguns consideram revolucionário, e vocês estão fazendo aqui uma experiência exata, vocês estão tendo aqui uma TV exatamente porque é possível, através desse mecanismo, ter uma TV. Num sistema tradicional, certamente vocês não teriam, porque vocês não teriam espaço naquele espectro finito, vocês iam passar isso aonde? Então, com essa possibilidade da banda larga, da internet, dessas novas tecnologias, os novos meios, vocês podem fazer essa experiência, assim como vocês, centenas, milhares de outras pessoas, instituições e grupos podem fazer experiências semelhantes. Então, nós estamos no meio de um processo de mudança, né, tecnológica, de mercado e de perspectiva, de paradigmas, nós diríamos. Para a gente concluir nossa entrevista, Guto, eu queria falar um pouco do que vocês consideram um modelo ideal desse marco regulatório, né? Alguns estudiosos citam o exemplo da Lei de Médios da Argentina, né, onde houve, de fato, lá a Cristina Kirchner, né, fez a regulamentação lá das comunicações, teve alguns protestos também, né, mas o que vocês pensam? Em linhas gerais, quais seriam as principais características deste marco para a gente finalizar aqui a nossa entrevista? A lei dos médios na Argentina é uma lei muito boa, muito legal, mas ela também não é uma lei, até porque é impossível, que dá conta de toda essa complexidade moderna. Ela ordena um mercado que é o mercado que a gente já conhece, né? Agora, as novas tecnologias continuam sendo ainda um mistério para todo mundo, até lá para os argentinos. Mas o que um marco regulatório tem que garantir, né? Além de colocar regras nessas coisas que você falou, o uso do espectro, propriedade cruzada, ela tem que fomentar, né? Ela tem que fomentar a diversidade cultural, ela tem que fomentar a pluralidade das opiniões, ela tem que fomentar a regionalização, né? Ela tem que garantir espaço para a diferença, então ela tem que ter alguns padrões, alguns parâmetros sobre a qual ela tem que ser construída. E são parâmetros de cidadania, porque senão a gente corre o risco de construir um marco regulatório que na verdade faz o quê? Regula relações econômicas entre grandes empresas, e aí não vai ser suficiente. Né? Não estamos aqui para ordenar como é que vai fazer a Telefônica quando chegar aqui, quiser botar um canal, como é que ela vai se relacionar ou brigar com a Globo. Né? Não se trata de tentar substituir um monopólio por outro ou fazer com que dois grupos se entendam, não. Nós temos que criar um marco regulatório que leve em conta esses princípios de cidadania, né? Não é só um marco regulatório econômico. E é claro que o marco regulatório tem que prever as questões econômicas, afinal de contas isso é uma indústria, né? Custa dinheiro, emprega pessoas, tem tudo isso, mas a base do marco regulatório da comunicação tem que ser a cidadania, tem que ser a autonomia do cidadão, né? Não como consumidor da informação, mas como receptor e produtor. Portanto, a liberdade de imprensa tem que garantir o espaço da liberdade de expressão.
Tá certo. Muito obrigada, Guto, pela sua presença. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor para vocês que nos assistiram. Nós nos vemos na próxima terça-feira.